comunicou ao site Tecmundo, em novembro de 2018, que havia invadido os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral. O e-mail do hacker, ele é contundente. Abre aspas. Devido a falhas, vulnerabilidades de aplicações desenvolvidas pelo próprio TSE, acabei obtendo acesso remoto a um dos equipamentos ligados à rede. Dessa forma, tive acesso à rede interna, intranet, e por vários meses fiquei explorando a rede, inclusive entrando em diversas máquinas diferentes do TSE, em busca de compreender o funcionamento do sistema de votação. Com isso, obtive milhares de códigos-fontes, documentos sigilosos e até mesmo credenciais, sendo login de um ministro substituto do TSE e diversos técnicos, alguns ligados à alta cúpula de tecnologia da informação do TSE, ligado ao pai das urnas, o senhor Giuseppe Janino. E no decorrer desse e-mail, o hacker descreve como ele fez, então, para invadir esses sistemas. Em novembro de 2018, ao tomar conhecimento, a ministra Rosa Weber, então presidente do TSE, solicita à Polícia Federal a abertura desse inquérito. Qual é o primeiro ato do delegado da Polícia Federal? Perguntar para o TSE, requisitar ao TSE um relatório daquilo que de fato havia acontecido, para analisar se o que o hacker estava dizendo de fato era verdade ou não. Então, o que eu vou falar agora, não é eu que estou falando, não é o presidente, não é a deputada Bia Kicis, é o próprio Tribunal Superior Eleitoral, nesse relatório respondendo ao delegado da Polícia Federal. É um relatório muito longo, de aproximadamente 10 folhas, em que eles descrevem que perceberam a primeira invasão em 18 de abril de 2018, através do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco. Como que o hacker fez, então, para invadir o Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco? Se utilizou de uma senha de uma empresa que presta serviços ao TRE da Paraíba. Essa empresa terceirizada presta serviços de manutenção telefônica no TRE da Paraíba. Através disso, ele conseguiu acesso aos TREs da Paraíba, do Pernambuco e de outros estados do nosso país. Depois, o que o hacker fez? Esse relatório vai descrevendo dia após dia o que o hacker teria tido acesso e na página 37 desse relatório do próprio Tribunal Eleitoral, eles afirmam o seguinte: buscou-se identificar quais portas de entrada foram utilizados pelo atacante, ou seja, pelo hacker. Além da VPN do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, foi identificado um ponto de entrada a partir de uma máquina do TRE do Rio Grande do Norte. E vai além. Observou-se conexões indevidas à VPN de acesso do TSE. Uma dessas conexões foi realizada com o usuário do coordenador de infraestrutura do TSE. O que eles estão querendo dizer aqui? O hacker teve muito tempo dentro dos sistemas do TSE. Então, primeiro ele utiliza de uma senha de uma empresa terceirizada e invade os sistemas dos tribunais regionais eleitorais. Estando dentro dos sistemas dos tribunais regionais eleitorais, ele se utiliza, inclusive, de senhas do próprio coordenador de infraestrutura do Tribunal Eleitoral para invadir o sistema do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Isso está aqui nesse relatório que o TSE produziu. Isso, repita. Tudo que ele está falando são informações do TSE. Não é da PF, não é minha, não é de ninguém. É do TSE. E esse relatório continua, então. Na página seguinte, eles afirmam que a base de usuários pode ter sido comprometida e que o atacante está quebrando as senhas para posterior uso. Ele vai quebrando as senhas dos usuários para depois invadir outras partes do sistema do TSE. E aí eles passam a analisar, então, se o que o hacker estava falando de fato era verdade. E concluem o seguinte: o atacante descreve que possui acesso à rede interna por vários meses, entrando em diversas máquinas. Esse relato condiz com o que foi observado em abril de 2018. O próprio TSE reconhecendo que o que o hacker está falando é verdade. Entrou. Tá? Então, como diz o ministro Barroso, né, que são intransponíveis, né, para qualquer pessoa entrar no TSE. Não é verdade. Né? Não é verdade. Esse mesmo relatório depois continua, e aqui talvez seja o mais grave. Eles afirmam que um dos
uma das partes do sistema do TSE que o hacker teve acesso foi o portal de sessão de voto informatizado, chamado SEVIN, uma parte do software do TSE, e dentro dessa parte do software do TSE está o código-fonte inteiro das urnas eletrônicas. E vejam só a gravidade. O TSE, o senhor secretário substituto de Tecnologia da Informação, que assina esse documento, ele afirma o seguinte: estes equipamentos eram responsáveis pela compilação dos softwares em sua versão Windows e na versão Linux. Em execução nesse equipamento estava o Jenkins, configurado pela própria equipe da SEVIN, que é a seção de voto informatizado, uma parte dentro do TSE, sem qualquer autenticação. Então, essa parte, que contém todo o código-fonte da urna, estava sem qualquer autenticação. E o hacker, que já estava lá dentro, que se utilizou de senhas roubadas de servidores e ministros, conseguiu entrar porque essa parte, que talvez seja a parte mais importante, não tinha qualquer autenticação. Então, Você falou roubado, mas pode ser também, nada descarta a possibilidade de consentimento. Não estamos acusando de conivência, longe disso. Agora, o hacker entrou no coração do sistema, concorda? Exatamente. Ok. Estando no coração do sistema, ele pode, inclusive, fazer alterações do próprio sistema, porque teve tempo para isso. O próprio TSE reconhece que o hacker esteve, pelo menos, desde abril até novembro, dentro desses sistemas do TSE. E a última frase, uma das últimas frases desse relatório do TSE é muito contundente. Esse servidor estava acessível para toda a rede e permitia a cópia de todo o código-fonte. Então, o hacker teve acesso a todo o código-fonte da urna, com a possibilidade até de alterar. Qual é a consequência disso? Se altera o código-fonte, você faz programações, por exemplo, vota 1, aparece o 13. Vota 17, cai o voto nulo, como, inclusive, aconteceu e vou relatar para vocês dentro desse inquérito. Entre as reclamações, urnas que supostamente preenchiam o número do candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, automaticamente, como se pode ver neste vídeo. Outra queixa compartilhada nas redes sociais foi de que o sistema de algumas urnas encerrou a votação antes de o eleitor confirmar a escolha de candidato à presidência. Pessoal, quem não me conhece, sou o João Armentano, arquiteto. Acabei de votar aqui na Zona Sul, no ex-colégio Sacré-Cœur, mas quando chegou na hora do presidente, apertei o meu candidato e, por surpresa, não houve confirmação. Foi direto para a finalização do voto. Reclamações frequentes que viralizaram na internet são de que urnas eletrônicas não exibiram a imagem e nem o número de Jair Bolsonaro do PSL. Este caso, que teria acontecido num colégio no Parque Ateneu, na região sudeste de Goiânia, é um exemplo. Oi, gente, acabei de sair aqui do colégio Vila Nova, aqui no Parque Ateneu. A minha colega aqui não te conhece, mas ela votou para presidente. E não saiu a foto do nosso presidente? Não saiu a foto, deu fim imediatamente, antes de aparecer foto. Apareceu outro casal aqui, a mesma coisa.